Boa tarde, boa noite, bom dia. Fala, galera. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os três poderes. Então, assim, muitas vezes a gente reclama aí na política das coisas, né, dos nossos direitos, e não sabe muito bem pra onde reclama. E às vezes as pessoas são enganadas, inclusive. Então são vítimas de fake news justamente porque não conhecem isso. Então vamos trocar essa ideia. A gente tá em 2024, ano eleitoral, e isso conta muito. A gente vive numa república. E não é uma república qualquer, é a República Federativa do Brasil, que tem federações. Então o Brasil ele é muito complexo. E quando a gente fala de república, a gente está falando de um modelo de governo. Então o Brasil é um país democrático, uma república, então escolheu essa forma de governo e escolhe os seus representantes através do voto. Porém, numa república, essa república que a gente vive, ela é uma república baseada numa coisa que começou lá atrás, na França, por um cara chamado Montesquieu, que ele bolou esse jeito, que era um barão lá, pá. Mano, é o seguinte, na República de Montesquieu existem três poderes, porque até o período dele tinha um negócio chamado absolutismo. Então os monarcas, que eram os reis, eles concentravam todos os poderes na mão deles. Então eles tinham o poder de fazer as leis, de mandar matar e prender, tá ligado? Então o cara fazia tudo. Tinha vários absurdos, de mandar se ajoelhar pra um chapéu, de mandar beijar a mão e ganhar uma moeda como se eles fossem milagrosos. Tipo, mano, uns bagulho absurdo que esses reis faziam. Então essa aristocracia começou a perder força, surgiu uma nova classe social que essa galera aí começaram a pressionar para ter uma república. República vem do latim, que é res, coisa, publica, povo, ou seja, coisa do povo. Então olha que bagulho louco, mano. República é coisa do povo. E no modelo do Montesquieu são três poderes que vão se regular. Então tem três poderes da república. Para o Montesquieu, então, tem o Estado, que é a administração pública, certo? Então a gente paga nossos impostos, os nossos impostos vão para essa administração pública, que é o Estado. Esse Estado, mano, ele só pode existir se tiver uma Constituição, que são as leis, os direitos lá, tudo bonitinho, e os deveres da população. Então essa população vai pagar para ter direitos garantidos, como segurança, saúde, educação, entre outros. E aí no modelo de república, quem vai gerir isso vai ser os três poderes. Porque tem que ter segurança, tem que ter ordem, tem que ter organização e papapá. Quais são os três poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Então, mano, ó, o Estado tem que garantir a partir desses três poderes os nossos direitos. O executivo, no caso do Brasil, que é um país gigantesco, nós temos três instâncias de poder, ou seja, três espaços de poder, que são os municípios, as cidades, certo? O Estado, os estados, por isso que é uma união federativa, então todas as federações se juntam, né, para formar uma grande federação, são unidades federativas. Então São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Sul, todo mundo está se juntando aí para formar o Brasilzão, que é o Estado da República Federativa do Brasil, certo? Bem, então o Poder Executivo, nessas instâncias todas, então, municipal, estadual e federal, que eu não falei ainda. Então, federal porque forma federação. Todos eles vão ter poder executivo, todos eles vão ter poder legislativo e todos eles vão ter poder o do judiciário. Tem também o que a gente poderia até chamar de meio que um quarto poder, que é o Ministério Público, só que ele é um órgão independente que vai arbitrar todos esses três. Só que os três têm poder igual. Então, o executivo, na prefeitura, é o prefeito e vice-prefeito e os seus secretários. No estado, governador, vice-governador e os seus secretários. O que são esses secretários? Tanto para a prefeitura quanto para o estado. Secretário de Educação, de Transporte, secretário de Saúde, porque eles vão ser os que vão gerir aquelas pastas que recebem dinheiro. Que dinheiro? Dinheiro público. O dinheiro que vem da onde? Dos nossos trabalhos, impostos, certo? E tem o governo federal. No governo federal tem o presidente, vice-presidente, ou, né, se for mulher, vice-presidenta e tal, e ministros. Ministro da Cultura, Ministro da Educação, Ministro da Saúde, por assim vai. Esse poder executivo são eles que vão fazer os direcionamentos orçamentários e tudo mais, que vão fazer as organizações de leis orçamentárias que vão ser depois votadas por quem? Pelos poderes legislativos. E aí o que acontece? Da mesma forma, no município tem os vereadores, que ficam na Câmara Legislativa dos Vereadores do município. Os vereadores, que é do Poder Legislativo, então são do município. Os deputados estaduais são do estado. E tem também na federação.
Na federação, aí são dois grupos. Tem a Assembleia Legislativa e a Câmara. Então, portanto, tem os senadores e tem os deputados. A grosso modo, os senadores eles representam os estados. Então tem os senadores que representam o estado, a unidade federativa, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, por assim diante. E tem os deputados. Agora, os deputados, a eleição deles é diferente, porque ela é proporcional para representar a voz do povo. Então, há mais pluralidade dentro da Câmara dos deputados, porque aí eles são responsáveis por ser a voz de todos os grupos no Brasil, por exemplo. E por isso que é muito maior. Assim, as outras câmaras também. Então, os legislativos tendem a ter representações de diversos setores da sociedade. Por isso que é importante o voto no legislativo e que muitas vezes as pessoas não consideram, não levam a sério esses votos. E a gente precisa levar a sério, tá ligado? E, principalmente nessas eleições aqui agora que são municipais, entender. Então, no legislativo, qual que é o papel deles? É legislar, então eles vão criar proposituras, leis, vão votar as que vêm também do executivo, que são proposições que vêm do legislativo, certo? Que vêm das demandas sociais, né, e tudo mais. E aqui está um outro ponto. Agora, o principal dever aí desses caras, vereadores, deputados, senadores e tal, é fiscalizar o executivo. Porque muito da corrupção que acontece, por exemplo, no executivo, tem a ver pela falta de fiscalização do legislativo. Aí olha a nossa responsabilidade. Não adianta você acreditar num poder executivo se você não escolhe bem o legislativo. Porque se for um cara que tá muito amarradinho com o executivo, que não vai fazer nenhum contraponto, que não vai fiscalizar de fato, aí vira um problema. Porque aí o nosso dinheiro vai ser mal dirigido, vai ser mal orçado, vai ser, um problema. E a gente precisa de ter contraponto na Câmara. Precisa ter vozes diferentes na Câmara. Para que a gente possa, de fato, ter fiscalização. E que todos os interesses, todas as pessoas sejam representadas de alguma maneira. Então, certo? Agora o judiciário. O judiciário é um pouco diferente, porque aí os juízes, as pessoas se formam direito, prestam um concurso, e aí da mesma forma vão ter instâncias, né? Tem o STF, que já é o Superior Tribunal, que é quando chega lá, tem as instâncias regionais e tal. E aí, não tem as municipalidades, porque quando o município é muito pequeno, tem uma região ali, né? Então o juiz vai ser da região. Mas normalmente é concursado. Nos casos dos superiores tribunais, né? Ou regionais, ou o Supremo mesmo, que é o federal, aí pode ter escolhas, né? Por exemplo, em determinado momento lá, o ministro, por exemplo, da Justiça lá vai sair, do STF, no caso, né? Os ministros que estão lá agora, alguns vão saindo, e aí quem faz a escolha é o presidente da ocasião. Só que eles têm que ter conhecimento técnico, tem que ter preparo, eles sofrem uma sabatina no Senado e tudo mais. Isso pensando aqui de modo bem literal, pensando na regra. Tem algumas questões políticas que envolvem às vezes a escolha dos ministros do STF, mas isso não vem ao caso, porque aqui é importante vocês entenderem essa estrutura. Então vamos lá. Tem 3 poderes numa república. O Brasil, a república é democrática, porque a gente pode escolher as representações do executivo e do legislativo. E os poderes são executivo, legislativo e judiciário, sendo que tem 3 instâncias de poder, que são espaços de poder. Porque para essa união das federações existirem, tem que ter os municípios, os estados, que sim formam o país. Responsabilidade deles, gerir, criar direitos e deveres, certo? A partir dos nossos trabalhos, porque a gente paga imposto. Então vamos lá, seja assim, muito enfático aí em determinar uma coisa na sua cabeça. Você é o patrão, você escolhe. Então, escolha muito bem os seus representantes. Isso é fundamental para a democracia. Porque eles têm que gerir a administração pública, que são os nossos esforços, os nossos direitos, tá ligado? Porque política é isso, são os nossos direitos. Então, assim, a gente paga imposto para ter segurança digna, saúde digna e tudo mais. Uma rua pavimentada, uma rua bem iluminada, transporte, certo? Então, entenda bem essa estrutura para que você não seja enganado jamais. Aliás, muita fake news vem para as pessoas não entenderem bem essa estrutura. O cara vê um problema numa prefeitura e aponta para o governador e vice-versa. Então não caia nessa. Se a escola é estadual, reclame com o secretário do estado, reclame com o governador do estado. Se a escola é municipal, reclame com o prefeito. Vá lá com os vereadores reclamar. Fechou?
Muito obrigado. Esse foi mais um Grilo Show. Espero ter sido útil para vocês.